Fala pessoal, meu nome é Caio, sou técnico em celulares e proprietário de assistência técnica de celulares. Esse vídeo é o quarto de uma série onde eu falei sobre missão, visão e valores, que definem a identidade de qualquer negócio, e não seria diferente com a nossa assistência técnica de cada dia, né? Eu vou recapitular aqui um pouco o que foram as aulas anteriores. Na aula número 1, eu falei sobre uma visão geral do que é a identidade de um negócio, do que é a missão, a visão e os valores do negócio. Na aula número 2, eu expliquei para vocês o que é a missão de um negócio, ou seja, a pedra fundamental por qual todo negócio é regido. Já na aula número 3, eu expliquei para vocês sobre o que é a missão do negócio. A missão do negócio é onde você quer chegar. Quais são os objetivos que você tem a médio e longo prazos e o que você vai fazer para alcançar esses objetivos. E agora na aula 4 nós vamos falar um pouco sobre valores. Mas você sabe o que são valores? Bom, eu vou começar te explicando o que não são valores, ok? Não sei se você já presenciou na sua empresa ou em qualquer outra empresa casos de colaboradores que agem cada qual de acordo com a sua própria ética, com a sua própria conduta. Pois bem, esse é um exemplo típico de uma empresa que não cultiva valores na sua cultura. Quando dentro de uma empresa você observa que cada funcionário age de uma determinada forma, e geralmente essa forma ela não é a forma que a empresa gostaria que ele agisse, você pode ter certeza de que não foi comunicado para esse funcionário a cultura organizacional da empresa ou simplesmente essa cultura inexiste dentro da organização. Outra forma de identificar isso é quando você resolve problemas idênticos de forma diferente. Por exemplo, você dá um determinado preço de um serviço de troca de tela para um cliente e para outro cliente o mesmo serviço você dá um preço diferenciado. Isso é um exemplo de falta de cultura organizacional dentro da sua empresa. Uma empresa sem valores, sem uma filosofia de trabalho, ela se perde em meio ao caos do dia a dia. E quando surge uma situação desafiadora, todos os colaboradores envolvidos ficam perdidos sem saber exatamente como agir. Essa ausência de valores éticos e uma filosofia bem definida de trabalho pode prejudicar o crescimento da empresa ou até mesmo a sua reputação. Os valores são definidos em grupos, que juntos se complementam e ditam como uma empresa deve ser reconhecida no mercado. Os valores referem-se àquilo que a empresa acredita, àquilo que ela determina para si e luta para poder manter, e que geralmente é como ela gosta de ser reconhecida pelo seu público-alvo. Quando uma empresa tem missão, visão e valores bem estabelecidos, fica muito mais fácil gerar uma estratégia de crescimento, principalmente uma estratégia de marketing. Existem dois grupos principais de valores que regem uma organização. São os valores éticos, que determinam as regras de conduta pelo qual os colaboradores devem agir com todos os membros da organização envolvidos, inclusive com o cliente. E os valores culturais, que determinam a filosofia de trabalho de uma empresa. Geralmente esses valores culturais estão alinhados com a visão de longo prazo da organização. Podemos citar como exemplo 3 valores éticos: honestidade, transparência e urbanidade. Já os valores filosóficos, eles são mais abstratos, ou seja, eles não podem ser explicados de forma prática. Então eu separei aqui 2 valores que são cultivados pela cultura organizacional do Google para poder citar como exemplo para vocês. É possível ser sério sem usar terno. Nossos fundadores criaram o Google com a ideia de que o trabalho deve ser desafiador e o desafio deve ser divertido. Acreditamos que as coisas incríveis e criativas são mais prováveis de acontecer com a cultura correta da empresa, e isso não significa apenas luzes de lava e bolas de borracha. Existe uma ênfase nas relações da equipe e um orgulho nas conquistas individuais que contribuem para o nosso sucesso. Temos muitas expectativas em relação aos nossos funcionários, pessoas dispostas e apaixonadas, oriundas de diversos lugares e com abordagens criativas no trabalho, no lazer e na vida. Nosso ambiente pode ser casual, mas à medida que novas ideias surgem na fila da cafeteria, em uma reunião de equipe ou na sala de ginástica, elas são compartilhadas, testadas e colocadas em prática com velocidade vertiginosa, e podem ser o primeiro passo no desenvolvimento de um projeto destinado a ser usado em todo o mundo. O segundo valor cultural do Google é o seguinte: excelente ainda não é o suficiente. Para nós,
Ser o melhor é o ponto de partida, não o ponto de chegada. Temos consciência de que metas estabelecidas ainda não podem ser atingidas, pois sabemos que é por meio do esforço para alcançá-las que chegaremos ainda mais longe do que o esperado. Por meio da inovação e da interação, pretendemos pegar o que já funciona bem e melhorar essas coisas de forma inesperada. Por exemplo, quando um de nossos engenheiros constatou que a pesquisa funcionava bem para palavras grafadas corretamente, ele se perguntou sobre como a pesquisa lidava com erros de digitação. Isso o levou a criar um corretor ortográfico intuitivo e muito mais útil. Mesmo se você não sabe exatamente o que está procurando, encontrar uma resposta na web é um problema nosso e não seu. Tentamos antecipar necessidades ainda não articuladas pelo nosso público global e atendê-las com produtos e serviços que estabelecem novos padrões. Quando lançamos o Gmail, ele tinha mais espaço de armazenamento que qualquer serviço de e-mail disponível. Olhando para trás, oferecer isso parece óbvio, mas apenas porque agora temos novos padrões para armazenamento de e-mails. Esses são os tipos de mudança que buscamos fazer e sempre estamos procurando por novas oportunidades. Então aqui, por exemplo, no valor número 1 que eles disseminam na organização deles, é possível ser sério sem usar terno. Ele instrui, de certa forma, que as pessoas, mesmo que vão trabalhar de forma informal, não sei se você sabe, não sei se você não sabe, mas no Google você pode ir com a roupa que você quiser, de bermuda, você pode ficar de sunga, só não pode ficar pelado, né? Mas o resto pode tudo. Mas eles passam que você pode ser informal no seu traje, mas que a sua forma de agir para alcançar os objetivos que são pré-determinados pela política e pela cultura do Google devem ser cumpridos como se você estivesse usando terno. Esses valores eles são passados para a organização e ela entende esses valores como um todo. Isso faz parte da cultura da empresa. Como nós em nossa casa temos as nossas regras, que nós às vezes passamos para os nossos filhos, ou que nossos pais passam para a gente no dia a dia, as empresas também devem passar essa cultura para os seus colaboradores. E essa cultura ela deve ser bem disseminada e deve seguir de exemplo desde o líder até o liderado. No segundo exemplo, excelente ainda não é suficiente, o Google mostra que mesmo quando você tem um produto excelente, sempre há espaço para melhoria. Como ele citou o caso do Gmail, como ele citou o caso do Gboard, né? Que é o teclado que nós usamos no nosso dia a dia, que completa as frases, às vezes deixa a desejar. Mas, como mesmo o Google disse, há sempre espaço para melhoria. E com certeza no futuro esse teclado vai ser ainda melhor. Essa cultura de melhoria, quando ela é implantada e os colaboradores ficam no automático, automaticamente eles já buscam a melhoria contínua nos produtos e nos serviços à medida que eles vão trabalhando no dia a dia. Eles sempre olham determinada coisa de forma crítica e sempre analisam do ponto de vista a melhorar essa coisa. Então agora que nós já temos uma visão geral do que são os valores de uma empresa, vamos para o Canvas? Então pessoal, esse é o Canvas, tá? Que vai guiar a gente pelo processo da identificação dos valores da XYZ Cell, que é aquela assistência imaginária que eu criei para poder dar um roteiro para a gente de como se cria uma cultura organizacional da empresa, como se cria a identidade da empresa, a missão, a visão e os valores. No quadro amarelo nós temos as instruções básicas que servem como um guia para que nós determinemos os valores da nossa empresa da maneira mais, da maneira mais correta possível e da maneira que mais combine com a gente, tá? Então vamos lá. No item 1, defina os valores com clareza e objetividade de modo a facilitar a compreensão de todos. O que significa isso? Que nós temos que definir os valores de forma clara, bem resumida e que seja de fácil compreensão, porque eles não vão ficar na gaveta, eles vão ficar na visão de toda a empresa para que todas as pessoas passem, olhem toda hora para esses valores e que tenham esses valores bem definidos e que fique isso gravado nas atitudes deles no dia a dia. No item 2 tem conecte os valores aos objetivos de longo prazo da organização. Foi o que eu falei em alguma parte desse vídeo sobre a conexão desses valores com a visão, que são os objetivos de longo prazo da empresa, da assistência técnica. De certa forma, os valores eles servem para complementar o que é a missão e o que é a visão do negócio. Eles ditam as regras do dia a dia, como nós vamos agir. Então, esses valores eles têm que estar
bem conectados com os objetivos, ou seja, com a visão da empresa, para que torne mais fácil as atitudes do dia a dia para poder alcançar esses objetivos com mais velocidade, menos custo e de forma mais correta ou possível. No item 3, defenda os valores que façam sentido para o público-alvo e que tenham uma relação com o tipo de solução que a empresa oferece. Aqui, por exemplo, nós temos um exemplo. Você prega excelência na prestação de serviços e entrega uma tela que está mal colada ou que está chapada de cola para o cliente. E o cliente leva esse telefone para casa com esse acabamento pessimamente feito. Então, jamais você pode permitir, se você tem o valor de entregar o seu produto com excelência, que a sua equipe ou você mesmo faça um serviço que vá de encontro a esses valores. Então você precisa sempre estar exercitando e treinando a sua equipe a obedecer esses valores e agir de acordo com eles. E o item 5, que na verdade é o item 4, tá? Selecione os valores que ajudem a diferenciar a sua empresa dos concorrentes. Geralmente você não precisa nem fazer uma pesquisa de mercado aqui. O próprio cliente, ele entra na sua loja e ele dá pistas de onde o seu concorrente deixa a desejar. Então, para você poder determinar valores que sejam de real interesse do cliente, que tenham realmente uma sensibilidade, que gerem de verdade, na acepção da palavra valor para o cliente, você precisa descobrir quais são as dores do cliente, aonde que outras empresas deixam a desejar. Na coluna azul, nós temos alguns exemplos de valores culturais, que são aqueles valores intangíveis, aqueles valores que são filosóficos, que você gostaria que a sua empresa seguisse para poder ajudar a manter o seu trem nos trilhos, a sua assistência no caminho correto do crescimento de forma sustentável. Então aqui, alguns exemplos de alguns valores culturais é buscar sempre inovação, compartilhar é melhor do que esconder, paixão pelo que se faz, ser pró-soluções, fazer tudo com excelência, liderança horizontal, sempre ouvir o que o cliente tem a dizer. Já no quadro azul aqui mais escuro, nós temos alguns exemplos de valores éticos, que são aqueles valores, aquelas regras de conduta que nós temos que assegurar que os nossos colaboradores e nós vamos seguir no trato com o cliente na hora de fornecer o nosso produto. Foco, na verdade, é um deles. Não colocar o lucro acima do cliente. Como que isso pode acontecer? Você pega um serviço de troca de tela para fazer, aí na hora que você vai testar, o touch não está 100%. Ou está com atraso no toque, ou ele está com certas áreas que não funcionam. Mas você pega e entrega o touch para o cliente mesmo assim, ou a tela para o cliente mesmo assim. Isso é colocar o lucro acima do cliente. Isso nunca acaba bem, porque o cliente vai perceber, ou ele não volta e fala mal de você, ou ele volta e pode até gerar uma situação desagradável na sua assistência, ou ainda um prejuízo simplesmente econômico para assistência técnica quando tenta tirar a tela e dá um problema, ou quando simplesmente o fornecedor de birra não troca. Transparência, honestidade e atitude colaborativa. Essa atitude colaborativa, ela fala sobre você ter uma atitude de colaborar com a sua equipe, colaborar com o seu cliente, colaborar com o seu fornecedor para poder chegar a um objetivo comum, que é o crescimento da empresa. Então vamos preencher aqui o Canva. Vamos começar pelos valores culturais, tá? Eu vou escolher 3 exemplos aqui para poder simplificar e para o vídeo não ficar muito delongado. Então eu vou buscar aqui compartilhar é melhor do que esconder. Vamos botar aqui o primeiro valor. Compartilhar é melhor do que esconder. Colaboradores que tendem a compartilhar com o objetivo de
contribuir para o alcance de uma meta não está se colocando em uma posição de ensinar um oponente, e sim de conquistar a admiração de um colega de trabalho. Muitas vezes nas assistências técnicas nós passamos por esses problemas, né? De compartilhar com medo, a gente deixa de compartilhar com medo da pessoa que está recebendo a informação usar ela para passar a perna na gente. Mas assim, a experiência me ensina que não é bem assim. Que quando você compartilha, na verdade você está doando e está recebendo, porque a maioria das pessoas são de bem. Você não tem só pilantra no mundo, é mais gente boa do que gente ruim. Então, as chances são de que você vai receber mais benefícios do que pernada. E eu acho isso aí muito importante, e inclusive na Qualicé é um dos valores que eu passo para minha equipe. Tá? Ser pró-soluções. Buscar atender uma necessidade do cliente, mesmo esta não gerando qualquer benefício imediato para a assistência, pode ser uma forma de conquistar um cliente fã. Na verdade, quando o cliente ele percebe que você está ajudando ele de forma desinteressada, ele tende a sentir uma coisa chamada pela neurociência de reciprocidade, uma necessidade de devolver uma coisa boa com a qual o ser humano recebe, tá? É um gatilho mental e ele é um gatilho mental que vem desde os primórdios, ele está no nosso sistema límbico do cérebro. Então, quanto mais você ajuda o cliente de forma desinteressada por ajudar, claro, sem trazer nenhum malefício para a sua loja, para a sua assistência, é uma forma de você conquistar a admiração de um cliente e transformá-lo em cliente fã. E os clientes fã ajudam a loja de todas as formas que você pode imaginar. Um terceiro item que eu gosto muito é a liderança horizontal. A liderança horizontal, ela diz respeito a líderes que tratam seus colaboradores de forma a compartilhar experiências e aprendizado mútuo. Eles aprendem juntos. Desculpa o linguajar, tá, pessoal? É que eu tô fazendo junto aqui com vocês aqui, então tá tudo saindo aqui na hora aqui, sem nenhuma cola, sem nada. Então aí ficou os 3 valores culturais da XYZ-Cell, tá? Esses valores são os valores que a gente vai passar para os colaboradores e a forma como a gente quer que os colaboradores agem dentro da nossa empresa, dentro da XYZ-Cell. Então agora nós vamos para os valores éticos. Os valores éticos não precisa a gente fazer uma dissertação como eu fiz nos valores culturais, porque eles são básicos, né? Foco na verdade. Tem que falar a verdade para o cliente, falar a verdade para o seu chefe, falar a verdade para o seu colega de trabalho. É assim que funciona. O jogo é jogado dessa forma. E é a única forma de você jogar o jogo é onde você não tem problemas no futuro. Não colocar o lucro acima do cliente. Esse é um valor que eu gosto muito. Só eu sei os benefícios que trazem isso lá na minha assistência, viu? Não colocar o lucro acima do cliente. E fazer tudo com excelência. Desde uma limpeza de prateleira até
O serviço mais completo tem que ser feito com excelência. Na verdade, esses detalhes eles são percebidos por todos que estão olhando ao redor. Quando a empresa ela tem capricho, né, para fazer a coisa. Quase que não saiu a palavra. Ok? Então, esse aqui são os valores que a XYZ Cell ela vai cultivar ao longo da sua vida, e eles podem ser acrescentados, podem ser diminuídos, podem ser alterados. Os valores de uma empresa eles só não podem ser desvirtuados. O que são desvirtuados? Não, vamos fazer aqui uma gambiarra acima de tudo. Vamos botar aqui que o nosso valor cultural é conseguir o lucro e depois a gente vê como é que fica, dá um jeito e faz de qualquer jeito lá para o cliente. Entendeu? Isso não pode. Então aqui nós temos o último item da política de gestão da XYZ Cell. Nós definimos a missão na aula 2, a visão na aula 3 e agora nós definimos alguns valores na aula 4, ok? Alguns valores. E quais seriam esses valores? Vamos recapitular? Compartilhar é melhor do que esconder. Ser pró-soluções e liderança horizontal. Ter o foco na verdade. Não colocar o lucro acima do cliente. E fazer tudo com excelência. Então esse quadro aqui é um resumo, tá? É um resumo do que, na verdade, os nossos valores, a nossa missão e visão podem ser muito mais longos do que a gente fez aqui como exemplo aqui da XYZ Cell. E não necessariamente nessa política de gestão ele tem que estar completo, tá? Aqui eu coloquei de uma forma bem resumida para poder não ficar muito extenso o nosso assunto e para poder fazer de forma que fique bem curto para que vocês entendam pelo menos o conceito, que é o mais importante que eu preciso que vocês assimilem, para poder fazer de forma correta na assistência técnica de vocês, tá? Então a política da gestão da XYZ Cell está pronta. A missão, conforme a aula 2, é atuante no ramo de celulares e informática desde 2018 na cidade do Rio de Janeiro, tem a missão de ajudar as pessoas a se manterem conectadas através do reparo de celulares, tablets e equipamentos de informática. A visão. A XYZ Cell tem como visão a entrega de serviços em média de 48 horas e visa qualidade e excelência nos reparos de celulares, tablets e placas de notebooks, com planejamento de expansão para mais filiais nos próximos 5 anos. E os nossos valores? Compartilhar é melhor do que esconder. Ser pró-soluções, liderança horizontal, ter o foco na verdade, não colocar o lucro acima do cliente e fazer tudo com excelência. Então essa é a política de gestão da XYZ Cell. Geralmente essa política é colocada num quadro e pendurada no local onde tenha fácil acesso para que todas as pessoas envolvidas possam ler e todo dia irem inserindo aquilo no comportamento delas, tá? Você acha que acabou? Ainda não acabou não. Agora você vai escrever uma declaração de valores. Ela deve ser usada como o início de uma jornada de transformação contínua e inovadora dentro da sua empresa. Essa declaração de valores, essa carta de valores, ela tem que estar de forma compreensível e ela tem que ser transmitida para os seus colaboradores que já estão
trabalhando e como critério de contratação para os que vão entrar. E você jamais deve aceitar na sua empresa colaboradores que têm características dentro do próprio caráter que vão de encontro aos valores que você determinou para a sua empresa e que você também cultiva no seu dia a dia. Os seus valores eles devem motivar a integridade. Caso haja alguma dificuldade no decorrer da aplicação desses valores, os líderes devem ser os primeiros a entender e admitir isso e buscar uma solução de adaptação para que esses valores se tornem palpáveis, que se tornem tangíveis para que seja aplicado dentro da sua empresa. Agora você tem todas as ferramentas para poder fazer a política de gestão da sua assistência técnica. Caso você ainda não tenha definido a missão e a visão da sua empresa, assista de novo às aulas 2 e 3 dessa série para poder entender e fazer os passos 1 e 2 para que esse terceiro passo se torne mais tranquilo. Devo lembrar que a missão, visão e valores são os trilhos que guiarão a sua assistência técnica na jornada até o alcance do seu objetivo. Mas a definição deles não deve ficar só no papel. Ela deve ser sincera justamente para que você possa, de maneira tranquila, aplicar ela na sua empresa e que ela sirva de modelo para você e para toda a sua equipe. E depois que a missão, visão e valores estiverem bem entendidos e dentro da cultura da sua empresa, você pode ter certeza de que você vai ter um futuro bem mais tranquilo. Então preencha os canvas das aulas 2, 3 e 4 com bastante consciência do que está fazendo e defina a política de gestão da sua assistência técnica. Espero que você tenha gostado da série Identidade da sua assistência. Em breve vou criar mais conteúdos como esse para poder ajudar você e os nossos colegas de bancada a transformar o ramo de assistência técnica de celulares do Brasil. Um abraço e até a próxima!